Olá, está começando o De Boa com a Diferença, o podcast que acredita que incluir é de boa e excluir é que não dá mais. Eu sou Mariângela Posa, pedagoga, orientadora educacional, pós-doutora em educação e atuo diretamente nos processos inclusivos. Nós falamos um pouquinho sobre a questão do afeto, da inclusão e a diversidade. Eu sou a Carla, sou pedagoga especial, pesquisadora dos processos inclusivos. Acredito que a inclusão ela veio para ficar e ela precisa ser feita com qualidade. O nosso podcast acontece porque a gente tem uma parceria importante com a Verba Educacional, que nos dá essa estrutura, essa sala, essa equipe por trás das câmeras, que nos acolhe e torna isso possível. Então, nossa gratidão para a Verba. O episódio de hoje ele vai mergulhar num tema que está nas nossas rodas de conversa, no dia a dia, na nossa sociedade. O aumento de diagnósticos que está vindo cada vez mais forte. Nós, para isso, recebemos uma amiga, porque ela, além de profissional, de uma pessoa elegantérrima, ela é a nossa amiga, está trilhando aí os caminhos junto com a gente, é a neurologista Fabiane Munhol. E é uma honra, uma alegria a gente te receber aqui, porque a gente aprende muito contigo sempre, né? E tu, para mim, especialmente quando eu era gestora do Lucena, tu me ensinou como a gente pode se aproximar da saúde de uma forma respeitosa, né? E de um trabalho efetivamente colaborativo. É isso que a gente queria trazer aqui, que pode escola e saúde estarem juntas, né? Pensando os sujeitos com respeito a cada área, né? Muito bem-vinda ao De Boa com a Diferença, Fábio. A Fábio é uma pessoa que faz a diferença realmente na nossa sociedade e conosco. A gente está até emocionada porque a Fábio, ela é um diferencial na nossa sociedade. Então, não tenho que te dizer do agradecimento que a gente tem por ti, do respeito. Então, fique bem à vontade porque tu está entre amigas que te ama. Então, tá tudo contigo, Fábio. Conta um pouquinho da tua história. Bom, então eu vou começar chamando vocês de minhas meninas, Querida. As minhas musas inspiradoras. Eu acho que aqui eu poderia colocar mais alguns nomes que ficam aqui na nossa lembrança. E quem tem que agradecer aqui sou eu. Porque, meninas, boa parte do que eu sou hoje eu devo a vocês. Então, na minha história, eu gosto de começar falando de onde eu venho, né? Então, eu sou a Fábio. Eu acho que pouca gente conhece a Fabiana Heloísa Munhol, mas talvez a doutora Fábio muita gente conheça. E eu acho que quando a gente simplifica as coisas, nós nos tornamos mais próximos. E eu venho de uma família onde o meu pai é um representante comercial. A minha mãe do lar, e nós somos 4 filhos. E no meio dessa família grande, que é um núcleo grande hoje em dia, a gente ter o privilégio de uma família com 4 filhos, o pai e a mãe sempre nos ensinaram muito sobre acolhimento, sobre afeto, mas sempre colocaram pra gente o quanto era importante o estudo, vou colocar isso bem entre aspas na nossa vida. E o estudo para além daquilo que a gente aprende na escola. A minha mãe foi uma pessoa que estudou pouco, ela estudou até o 4º ano na escola. Mas a minha mãe sempre foi extremamente presente com cada um de nós, mesmo quando nós já superávamos as possibilidades dela nos ensinar disciplinas. Mas ela nos ensinava que a gente poderia ter um espaço respeitoso na nossa casa para que a gente estudasse. Um ambiente de organização, um ambiente de afeto, e que ela sempre esteve lá conosco. Quando eu passei no vestibular, a primeira filha, né, desse casal, então eu fui a primeira experiência disso, o meu pai sublinhou com uma caneta o meu nome na lista de aprovados do vestibular para medicina. Meu primeiro vestibular. Nenhum médico na família. Então, eu conto isso com muito orgulho, não por ter passado no meu primeiro vestibular,
mas por ter pais que estudaram menos do que eu e propiciaram uma história diferente para os seus filhos. E isso se fez pelo afeto. E que a gente aprendeu que estudar seria uma oportunidade da vida, e minha mãe sempre frisava que a gente tinha que aproveitar essa oportunidade e ajudar tantas outras pessoas. Então, hoje estar aqui é transbordar um pouco do que eu sou, transbordar o meu pai, a minha mãe, e honrar todas as pessoas que me construíram, assim como vocês. Porque na nossa formação, apesar de a formação do neuropediatra, a gente acaba fazendo pediatria antes e depois a gente faz neurologia infantil. E na minha formação acadêmica e também na residência, a gente falava muito pouco sobre neurodiversidades. Nós fomos forjados a entender patologias. E quando nós fomos convidados a entender condições, a gente precisou se reinventar. E quem é que nos ensina a fazer inclusão? Quem é que nos ensina diretrizes de educação inclusiva? Quem é que nos ensina modalidades de aprendizagem? É a escola. Então, felizes de nós que frequentamos as salas de reunião. Quantas vezes a gente foi para o recreio? Exato. Mesmo que tivesse sol ou que tivesse um dia nublado, para a gente poder observar essas crianças interagindo. Então eu digo que eu trago nessa minha bagagem a vivência da escola sem ter sido um profissional da educação, mas entender sim que saúde e educação, quando a gente está falando de crianças e de adolescentes, elas não podem andar separadas. Mesmo profissionais de outras áreas que não falam sobre neurodesenvolvimento. Mas como é que a pessoa que lida, por exemplo, com uma doença intestinal crônica não vai saber que a criança vai ficar dentro de uma sala de aula durante 4 horas e ela pode ter desconforto de ficar sentada, ela pode ter uma urgência para evacuar. Então, que tudo isso influencia. Uma criança que dorme mal, uma criança que tem processos crônicos de sinusites, rinites, a gente precisa estar atento a isso, porque isso tudo interfere na nossa aprendizagem. E quando a gente faz uma aprendizagem baseada em boas experiências, o engajamento ele fica muito maior. E essa criança e esse adolescente se abrem para N outras possibilidades. Eles vão entender que a aprendizagem também formal pode ser algo gostoso. Porque hoje a gente enxerga uma sociedade com muita pressa, exigindo muitos resultados. Então quem trabalha com neurodesenvolvimento, onde a gente tem que respeitar uma diferença de tempos interpessoais, mesmo que a gente tenha marcos do desenvolvimento bem estabelecidos, a gente também tem que pensar o contexto sociocultural em que aquela família está sendo inserida. Mas do profissional da saúde e do profissional da educação sempre se exige pressa. Vocês já perceberam que a gente tem uma consulta para resolver muitas coisas? Vocês já perceberam que a escola tem um ano letivo para responder às demandas das famílias? Sim. E a gente tem, na verdade, indivíduos que precisam modificar tantas circuitarias cerebrais. Elas precisam da continuidade, elas precisam se engajar também nesse processo. E isso às vezes não cabe no tempo. Neste tempo. Então, o quanto a neurodiversidade e essa parceria de saúde e educação vem para nos ensinar, para mudar o que é temporalidade, para que a gente possa voltar a falar sobre
o respeito e a individualidade. Então eu só tenho a agradecer por termos esse espaço. Coisa linda, coisa linda. A gente fica aqui só te olhando falar, porque é uma aula pra gente. Com certeza. E aí a gente já precisa te dizer assim que amo os teus textos que tu põe no Instagram, assim, porque tu vai lá na raiz da situação e tu reflete sobre isso. E preciso te dizer que isso é difícil da área que tu vem, né? Porque é uma área endurecida, assim. Mas tu vai trazendo essa tua história, né? De que tu foi constituída no afeto, né? Constituída no respeito pelo outro. Eu acho que isso faz um diferencial tremendo pra ti, assim. A tua fala, quando se dirige pra escola, é com respeito. E eu acho que a gente tem vivenciado hoje um desrespeito, né, Mari, com a educação, assim, né? Esse professor é delegado como aquele que não sabe nada, essa escola não sabe nada. Quem sabe é esse médico, né? Tem acontecido o que a gente chama dessa medicalização da educação, né? A centrada da saúde arrombando as portas e dizendo que eles é que sabem, que a escola não sabe nada. E aí tu vem com a tua postura dizendo, não, pera um pouquinho. A escola sabe muito, a gente pode fazer essa interlocução, né? Eu vou te dizer, eu tenho 35 anos de magistério, Fábio. E eu nunca tive, dentro da escola em que eu trabalhei, uma neurologista, uma médica, que tenha dito, não, eu vou aí. Eu vou aí olhar o meu paciente e fazendo isso que tu falou, né? Eu vou pro pátio, eu vou pra educação física, eu vou acompanhar. E daí não só... E tem mais ainda, né? Porque tu te abre para outras coisas, porque tu vai acompanhar o teu e tu já olha para outros tantos, né? E nos ajuda com outros tantos. Então isso faz uma diferença, assim, tremenda para a qualidade, né? Do que a gente acredita que é os processos inclusivos. Né? E essa questão vem com uma humildade, né? A Fábio, ela se apresenta dessa forma. Quantas vezes nós ficamos 2, 3 horas conversando sobre a questão dessa condição e entendendo um pouquinho, ajudando a família, ajudando o professor, porque a inclusão é isso, né? O processo inclusivo é isso, né? Não é aquele que sabe mais ou aquele que vai deixar de falar ou uma competição, porque a gente vê muita competição de quem faz melhor pelo imediatismo, quem dá mais resultados pelo imediatismo. E quando tem essa conversa com o neurologista, que é um médico de referência dentro desses processos, né? O professor, ele tem a oportunidade de aprender, conseguir se ressignificar dentro da sua prática, que não é tão boa, ou outras vezes mas se colocar ao ponto assim, nossa, eu posso modificar essa prática? Porque isso é educação. Nós não vamos aprender numa graduação o que fazer, até na fragilidade da questão do processo inclusivo. E quando tu vem, Fábio, e diz assim, não, quem sabe... E sempre nessa sutileza, quem sabe a gente olha para isso e faz dessa forma. Não tem uma metodologia certa para cada sujeito, né? Exato, não tem. Exato. Isso é importante dizer, porque muitas vezes, tá dando certo com meu filho, eu vou agora atuar com essa, vou mudar todos os profissionais e vou atuar. E aí tu vem e diz assim, não, olha só pela subjetividade. Eu gosto de dizer subjetividade, porque a Carla estuda muito sobre a subjetividade, e os processos inclusivos é essa singularidade desse olhar, né, Fábio? Então, assim, é um agradecimento geral que eu tenho que te fazer, né, diante do teu olhar, da tua delicadeza. A Fábio sempre foi na escola. Fábio, vem na escola? Vou sim, porque eu tenho uns 15 aí para trabalhar, né? E aí a gente ficava trabalhando nessa sintonia. Só que isso tem uma beleza. Eu espero que muitos neurologistas aprendam nesse podcast também que pode se fazer diferente. Que pode inverter a lógica, né? Antigamente, a gente ia, né? A gente procurava um neurologista, né? A gente ia no consultório. Muitas vezes a escola tinha que pagar uma consulta. E isso a família pagava também. Para que a gente pudesse conversar com esse profissional, né? E tu traz uma outra lógica. Não, a gente precisa ver no coletivo, porque a escola é coletiva. Exato, exato. E eu acho que nós nos perdemos quando chegou a pandemia. Né, em que a gente não podia mais ter esse livre acesso, né? As relações, elas se modificaram, e isso foi para o digital, as nossas reuniões ficaram online, e a gente acabou perdendo isso. A pandemia terminou, e nós seguimos nessa falta de aproximação. Essa é a grande verdade. Hoje em dia, eu mesma
fecho muito menos as agendas para ir para a escola. Porque a gente faz isso online, a escola também já sugere, e porque nós ganhamos outra velocidade, certo? Sim. De novo tempo, né? De novo tempo, né? Aquilo que a gente fazia, às vezes ficávamos na escola 2, 3 horas, né? E discutíamos muitos casos. Hoje não, a gente faz a consulta, essa reunião, na verdade, online, com 45 minutos, 1 hora já prevista, porque daqui a pouco vai começar uma outra. Então a gente perde muito da pessoalidade, a gente resume esses processos e talvez a gente não consiga o quem sabe ser. Sim. A gente se apega a alguns modelos e a gente tenta colocar. Eu acho que quando a gente junta a saúde e a educação, a gente consegue, então, ter esse viés de como o funcionamento desse indivíduo lá na escola, o funcionamento acadêmico, o funcionamento com os seus pares, que isso é uma coisa muito importante, né? Que a escola também é formadora para além dos muros. Escola para a vida. Escola para a vida. Então a gente também pode falar sobre isso e a gente pode agregar, né, como conhecedores do desenvolvimento humano, todo aquele nosso conhecimento sobre circuitarias neuronais, possibilidades, esclarecimento e sermos ferramenta também para ensinar condições neurodiversas que aparecem na escola. Né? Então, a escola está mais preparada para algumas condições, mas para outras são novidade. Quando a gente chega com uma síndrome que é rara, o que a gente espera? Muitas vezes nem nós médicos sabemos o que esperar. Né? Então, é um apanhado de coisas. A gente também poder entender que crianças e adolescentes, ou aliás, nenhum indivíduo é um compilado de letras e números. Ninguém é CID. Ninguém é CID. Né? Nós somos pequenos contadores de histórias. Que lindo. Né? Poéticos. Cada um tem a sua trajetória. Então a gente precisa considerar muito a funcionalidade. Por isso que a gente tem tantas regulamentações, eu acho que a gente tem tantas leis, a gente tem tantas ferramentas, mas que na hora de colocar em prática a gente precisa reconsiderar se cabe para aquela pessoa, não é isso? Sim. É isso. Né? Então ela que tem esse papel tão ativo nessa regulamentação. Né? No nosso último encontro tu falou isso, assim, a gente acabou de publicar isso e eu já vejo que temos necessidade de reinventar. Então, o meu convite é para que a gente consiga, na verdade, voltar às nossas reuniões acadêmicas. Né? Que a gente consiga sentar, como a gente está fazendo agora, sentarmos à mesa, tomarmos um café e a gente poder discutir, porque isso a gente não está falando de um ano letivo, a gente está falando de futuro daquele aluno. Quando a gente tem uma base sólida, é fácil a gente levantar paredes. Exato, exato. E vai rápido, né? E vai muito rápido. Essa semana mesmo eu recebi no meu consultório um menino que está indo morar em Miami, está indo para a universidade lá. E ele não estudou numa escola americana aqui. E esse foi um menino que há 3 anos atrás, ele chegou no meu consultório e chorava e dizia assim, eu tenho um diagnóstico de TDAH e eu sonho alto, mas eu não consigo executar sequer parte do meu sonho, que é ir bem na escola. E ele veio me trazer isso no final de ano letivo. E a gente falou sobre confiança, sobre o papel da família, sobre o papel da medicação, o quanto ele é importante, mas ele é só uma parte disso. E ele foi conseguindo tocar 2 currículos. Ele foi fazer o ensino médio fora, só que a gente tem que lembrar que o calendário é diferente. Sim. Então, ele dava conta do calendário de lá em Daqui? 6 meses e daqui em 6 meses. Tá.
E ao longo desse processo, ele foi retirando a medicação. Porque sozinho, em outro país, ele se apropriou do seu papel de estudante e de indivíduo. Então, ele veio agradecer junto com a mãe, porque a mãe disse assim, Fábio, aqui também tem o teu dedo, porque eu, como mãe, estava muito preocupada e tu me disse, acredita nele e deixa ele ir. Mas, assim, e hoje a gente está encerrando o ensino médio e ele já está aprovado numa universidade fora. Então é sobre isso que a gente está falando aqui. Tu tá trazendo que a gente fala coisas bem importantes para nós quando a gente fala nos processos inclusivos, que a gente tem batido muito. Sou chata e persona não grata em alguns lugares. Não tem problema nenhum. Depois de 54 eu já chutei o balde da barraca. Não quero nem saber. A importância do diálogo. Né? A gente não consegue fazer nada se não for através do diálogo. Né? E no diálogo não é quem sabe mais e quem sabe menos, é como os nossos saberes se complementam para auxiliar esse processo. E olhar para o sujeito. Né? Tu disse uma coisa bem importante que é forte, mas que a gente tinha que estabelecer assim, num cartaz nas cidades. As pessoas não são CID. Né? Elas são sujeitos, e como os sujeitos são diferentes. E a gente vem falando, tem uma escola certa para cada sujeito. Que escola é essa? Não sou eu que vou dizer, esse sujeito que vai dizer. Pode ser uma escola grande, uma escola pequena, uma escola minúscula, uma escola especializada. Pode ser várias instâncias, porque inclusão não é território. Inclusão é um processo e uma filosofia, no nosso ponto de vista. E tu traz isso na tua fala, né? Essa importância, assim, da gente poder olhar para o sujeito, né? Eu acho que isso é fenomenal e que faz toda a diferença. E isso auxilia as famílias também a entenderem que o filho não é um CID, não é um diagnóstico, e aos pouquinhos tu vai colocando isso, né? Porque muitas vezes a gente até critica, mas aí só pensa sobre o diagnóstico. Mas é um processo. É um processo? Então, assim, é a aceitação, é a forma como o filho funciona, é como ele vai lidando com as pessoas. Foi o que tu fez com esse menino, que agora já vai voar alto, ele vai voar. Só organizou, mediou, com cautela, e respeitando o processo dele, porque isso é uma coisa importante, né? A gente respeita o processo do professor de se queixar e de dizer porque assim, faz parte. Não consigo, eu tô sofrendo. Não tá legal a mãe chorar. Não tem informação para isso. Eu chego a ficar arrepiada, porque se tu não respeitar aquele sentimento que tá vindo, tu não consegue avançar. Exato. Né? E agora, se tu disser assim, não quero saber, aí é esse muro que tu disse que vai se criando, de uma certa forma muito alto, e depois para arrebentar ele é muito difícil. Né? E aí tu vai trazendo esses pontos que é uma mediação cautelosa, claro, muito mais elegante do que a nossa. Óbvio que a Fábio com essa voz tranquila, eu e a Mari a gente já vai botando o pé na porta. Mas de vez em quando é necessário, né, Fábio? Então assim, a gente sabe bem, a gente já cresceu quanto a isso, mas a gente sabe que o sujeito ele sofre. Então, quando a gente vê que ele está sofrendo muito, aí a gente vem meio na rebeldia, assim, não, tem que fazer isso. Mas é pelo sujeito que a gente não quer, aquela família que a gente não quer deixar mais sofrer, ou ser enganado por alguns profissionais que vão, né, inventando algumas coisas, inventando cura, inventando coisas que não existem. Então, é nesse ponto. Por isso que a gente foi estudar, Fábio, no pós-doc, os alunos que estão dentro da faculdade, que precisam também dessa atenção. Claro, porque isso segue. Eles não somem, né? Não somem. Eles têm um lugar. E a gente tem visto assim, o quanto tem sido difícil também para esse espaço universitário e para esses sujeitos estarem nesse lugar, né? Porque acho que falta a expansão do conhecimento, assim, né? A gente poder conhecer mais, a gente só muda por conhecimento. Eu acho que esse é o grande ponto. Né? O conhecimento, porque quando a gente conhece, a gente acolhe e a gente respeita. Do contrário, a gente segue duvidando, né? Se eu abrir o capô do meu carro, porque eu estou escutando um barulho, eu vou abrir e eu vou fechar. E eu vou ter que confiar cegamente no que o meu mecânico vai falar, certo? Eu não tenho nenhum conhecimento sobre o funcionamento de motores automotivos.
E essas famílias também depositam essa mesma confiança. sim. na Toda gente, a confiança, né? Eu entrego o meu filho, Fábio, para que tu me diga para onde eu vou. Uhum. E na escola eles também fazem isso. Também fazem isso. Né? Professor, eu te entrego Uhum. o meu bem mais precioso, para que ele fique aqui contigo durante um turno. Às vezes fica Um turno dois inteiro, turnos. escola de turno integral aí, 7, 8 horas. Sim. Exatamente. Né? E é no meio disso que a gente também tem que pensar que a gente não pode atropelar esses processos. Então, o diagnóstico ele é muito importante porque ele é direcionamento. Uhum. Ele é direcionamento, ele é respeito, mas, acima de tudo, olhar para essa funcionalidade. Porque a gente tem autismos no plural, Uhum. a gente tem TDAH TDAHs no plural. Sim. Nada é igual, né? Debaixo de um mesmo guarda-chuva, a gente tem muitas nuances. Uhum. E aí fica muito difícil a gente também se reinventar, porque a nossa formação e o nosso conhecimento, ele é paulatino, ele é gradativo. E às vezes a gente não consegue alcançar a velocidade com que as neurodivergências estão chegando na escola. Uhum. Sim. Concordam comigo? Com certeza, com certeza. A gente precisa, na verdade, instrumentalizar a pessoa que está lá na portaria já, Exato. Sim. que está lá recebendo, Sim. Uhum. né? Para saber que uma criança pequena pode ter elopement e sair correndo rua afora e ser atropelada. Uhum. Né? Então, a gente precisa de um olhar atento lá no começo, quando chega à porta. Só que até que a gente consiga instrumentalizar essas pessoas é um processo muito lento. Então, o nosso papel social é transbordar, meninas. É isso que eu tenho pensado grandemente. Transbordar. Porque enquanto a gente ficar só na escola ou só nos nossos consultórios, a gente vai atingir um número muito restrito de pessoas. Uhum. Hoje é fácil a gente falar sobre autismo, é fácil as pessoas dizerem, mas nossa, eu acho que tem hiperdiagnósticos, Uhum. acho que nem é tudo isso. Mas a gente está vendo que o número realmente está crescendo, porque a gente está fazendo diagnósticos mais tardios. Uhum. Sim. A gente tem pais se enxergando dentro desse A fenômeno. partir dos filhos, né? Isso é muito bonito. Por isso que eu falo que é muito de um processo de perdão. Para um adulto é um processo de perdão, Verdade. né? Poder entender o que aconteceu lá no passado e que as coisas saíram como elas puderam ser feitas. Né? Que talvez pudesse ser diferente, mas a gente deixa isso para trás e constrói uma nova história. E não é culpa de ninguém. E não Exato. é culpa Da de família, ninguém. né? Imagina, E nem do próprio sujeito, né? É. nem do próprio sujeito. Isso é uma condição do neurodesenvolvimento. Né? Claro que o ambiente ajuda, mas quando a gente não tem Sim. conhecimento, a gente não consegue enxergar isso. Sim. Exato. Né? Então, como é que a gente vai fazer essa aproximação junto da escola? Eu recebo muito lá no consultório um pedido assim: doutora Fábio, a senhora faz um documento para que a fono possa ir lá na sala de aula observar o meu filho? Gente, mas que espécie de diálogo a gente está tendo com a escola? No momento em que a gente precisa colocar num documento isso, significa que essa relação está estremecida de alguma forma. Uhum. E a gente precisa resgatar essa base. É isso. Né? Sermos recebidos dentro da escola, isso é maravilhoso. E aí esse processo respeitoso ele passa a ser mais fluido, Uhum. porque no momento em que a gente tem uma legislação, né, que nos sugere fortemente em que a gente converse, em que a gente faça um PEI colaborativo, Uhum. né? A gente precisa ter esse olhar. E como é que a gente vai construir se a gente não conversar? Se a gente não souber sobre a funcionalidade? Exato. Sim. Então, eu acho que esse é o nosso grande segredo. Como é que a gente vai otimizar esse processo? Como é que a gente vai diminuir essas barreiras? E como é que a gente vai voltar a fazer as pazes entre saúde e educação? Isso não pode mais ser bélico. Uhum. O que eu mais escuto no consultório são queixas frente à escola. Sim. E aí eu costumo dizer, vamos tentar trabalhar
com as soluções possíveis. Porque bater de frente só machuca. Todo mundo, né, fica repleto de dores e de cicatrizes. Então, o que é possível? Será que nesse momento essa família, esse indivíduo já não cabe mais na escola e a gente vai buscar outro espaço? Isso. Ou a gente vai ficar insistindo aonde as coisas não são onde as relações não se dão. Exato. Às vezes a gente também tem que aprender a recuar para andar muito mais para frente. Sim. Na medicina a gente aprende muito isso, né? Quando a gente está reanimando um paciente, chega o momento em que a gente diz, né? Agora chega. E é sobre isso. Sempre será sobre a vida. Até onde nós vamos de forma respeitosa. Então, quando cessa o respeito, é momento da gente recalcular a rota. Exato. Sim. Exato. Porque a gente está falando também de indivíduos que são não oralizados. E que eles não vão nos contar sobre as dificuldades que eles vivem naquele ambiente. E que fora chegarão os comportamentos externalizantes, as desorganizações, uma criança mais assustada, mais reativa. E a gente tem que começar a entender o que é esse gatilho, o porquê desse comportamento, porque o comportamento é expressão. Sim. Né? O comportamento é uma linguagem. Sim. Então a gente precisa pensar juntas hoje em formas de aproximação respeitosa e reduzir essas barreiras. Eu acho que quando a gente faz uma conversa dessas é pra gente pensar sobre isso. E agora é uma época que se fala muito, né, sobre reprogramar a rota, porque é momento da gente pensar na rematrícula, repensar o próximo ano, né, fazer a retrospectiva, né, eu me divirto porque nessa hora eu pergunto para os meus pacientes, então agora vamos conversar sobre como foi 2025, vamos fazer uma retrospectiva. Como foi o comportamento, como foi a escola, como foram as amizades, como foi crescer ao longo desse ano, né? Então, eu acho que esse é um grande momento. E a gente pode tentar otimizar isso. Maravilhoso, Fábio. E tem uma coisa importante que tu falou, que é a transparência. Eu falo muito sobre a transparência nas escolas. Não tem o porquê de dizer que faz se não faz. Então, quando tu diz assim, ainda tem um embate ali, não precisa, quebra isso. Se tu fizer com transparência, tu vai chegar para a família e dizer assim, ainda não conseguimos fazer dessa forma. Então, quem sabe, nós olhamos para isso, vamos contar com todo mundo que está atendendo essa criança para a gente conseguir melhorar esses processos. A partir do momento que tem raposinhas escondidas, eu falo, aí a coisa fica perturbada, difícil. Fica ruim, perverso, né? A gente tem falado que se criou, ela é meio que instituído já, uma barreira entre escola e família, né? Sempre foi assim, a escola só chama a família para reclamar, né? E a gente tem batalhado muito nesse sentido, quando a gente faz formação aí nas escolas, que família não é inimigo, que saúde não é inimigo, que a gente precisa aprender a trabalhar junto. Enquanto a gente tiver esse abismo, a gente não consegue se aproximar. Né? Então a importância da gente ter esse entendimento, eu sempre falo sobre isso, a gente precisa ter a capacidade de sentar numa mesa com diferentes profissionais, com a família, para falar sobre o sujeito, não do sujeito. Tem diferença. Eu falo do diagnóstico, eu falo só do checklist de comportamentos, né? Que eu imagino que é igual para todos. Falar sobre o processo, né? É poder entender como é que o João é em casa, mas como é que o João é com a Fábio, mas como é que o João é comigo na escola, como é que o João é com a Mari no consultório, né? Porque ele vai ser diferente. Porque as demandas são diferentes nesses espaços, né? E a gente precisa entender isso, todo mundo. A escola precisa entender isso, a saúde precisa entender isso, senão a gente não vai avançar nunca, né, Fábio? A gente vai ficar sempre rodeando, né? E a gente cai muito nisso, né, do que é bom senso, concordam comigo? Exato. É bom senso. Sim.
inclusão é muito do bom senso, por isso que não dá pra gente medir forças. O quem sabe mais ou quem sabe menos. É muito do bom senso. Paulo Freire já dizia isso, né? Não há saberes maiores ou menores, há saberes diferentes. E eles é que constroem um caminho potente, né? Nesse sentido, a gente queria te perguntar, assim, o que tu acha que é o papel da saúde, bom, especialmente da neurologia, né, nessa identificação e no acompanhamento das neurodivergências? Meninas, hoje recai muito, muito, muito sobre a saúde isso, né? Quando eu abro a porta, muitas vezes, lá no consultório tem famílias que chegam a suspirar e dizem, o nosso dia chegou. Né? Isso traz um peso muito grande pra gente. Né? A gente enche o peito e diz assim, olha, valeu toda a minha adolescência e minha adultez jovem dentro da universidade, estudando desde muito cedo, valeu a pena. Mas a gente vê que essas famílias, elas têm muita esperança, porque elas já passaram por um grande processo de invalidação ou de dificuldade do diagnóstico, né? Porque o neurodesenvolvimento, ele precisa de um filme e não de pequenas fotografias. Porque quando a gente está falando de sutilezas, às vezes a gente vai construir esse diagnóstico lá depois de 4, 5, 6 anos. Sim. E olha os adultos, meninas, a gente está fechando diagnósticos muito, muito, muito tardios, então a gente demorou décadas para construir um diagnóstico. Então, hoje o nosso papel, ele precisa ser, acima de tudo, acolher, falar sobre funcionalidade, porque nem sempre a gente vai sair de uma consulta de 1h30, 2 horas com um diagnóstico. Às vezes faltam mais pecinhas para esse quebra-cabeças e a gente vai precisar de um tempo maior de observação. Mas, infelizmente, hoje, nós somos vistos como os fundamentadores de um processo. Então, as famílias chegam para a gente precisando de um bom relatório médico circunstanciado para que eles tenham, entre aspas, o respeito e a legitimidade de uma necessidade de um olhar diferenciado na escola, que eles tenham o direito a intervenções adequadas, e para isso eles precisam de uma hipótese diagnóstica. Eles precisam que os pais tenham uma reorganização familiar do seu trabalho para que eles estejam disponíveis para levar para essas terapias. Eles precisam prover recursos. Então, isso tudo hoje cabe ao médico. E nós ficamos com umas tarefas muito, muito, muito pesadas. Né? E isso tudo virou uma grande burocratização da medicina. Hoje as pessoas falam muito sobre fármacos emergentes, sobre estratégias emergentes. E para uma família que tem uma condição de neurodesenvolvimento, é óbvio que ela sonha que o seu filho tenha acesso a tudo isso. Mesmo que às vezes a gente não tenha ainda robustez científica sobre cada um desses processos, mas desejam tentar. Isso é muito legítimo. Quem sou eu para dizer, tu tens esse direito e tu não tens? Não. Mas tudo isso permeia um grande processo de muito desgaste. Provar, porque precisa ser isso e não aquilo. Porque é melhor para esse indivíduo essa estratégia. E tudo isso acaba virando algo muito, muito, muito burocrático. Papéis, papéis, papéis. As famílias ficam de cá para lá, de lá para cá. E isso é que vai aumentando também a vulnerabilidade dessas famílias. Porque eles vão cansando de todos esses processos.
E não pensem que esse processo é diferente para quem tem mais ou menos dinheiro. Sim. O acesso é mais facilitado para quem tem melhores condições. Mas o processo, ele é muito semelhante nessa burocratização, no jogo do empurra. Então, é sobre isso, sabe? Eu acho que hoje a saúde tem muito desse papel, que está um pouco diferente do seu cerne. O nosso papel é acolhimento e condução, né? Uma condução inicial para que a gente possa, sim, depois estabelecer com os outros profissionais da saúde, com a família e com a educação, um planejamento a curto, médio e longo prazo. E sim, junto da família. Porque às vezes a gente está falando sobre intervenções, né, em que a gente assim, olha, a base para o teu filho é um tratamento que envolva melhorar a linguagem expressiva, reduzir as expressões do comportamento, né, disfuncional, reduzir, né, essas alterações de processamento sensorial. Mas aí a família diz assim, mas eu não quero uma estratégia estruturada. E aí a gente precisa respeitar essa família. Então a gente vai ver que nem tudo serve para todos. É por isso que a gente precisa do conhecimento, a gente precisa orientar essas famílias do que tem robustez, do que não tem, do que a gente pode fazer, do que a gente não pode, e a gente vai pensar juntos. Assim as terapias, assim o perfil da escola, assim o perfil medicamentoso quando necessário. Sim. É porque cada vez mais tu te torna uma pessoa de referência. Então a família vai contar muito com a tua presença, o teu olhar para aquela situação e a tua fala. É quase que sempre estão te olhando, analisando o que tu vai dizer agora, né? E a questão do parecer, do diagnóstico, e o diagnóstico com um olhar como uma sentença para aquele sujeito, que ainda tem, né, muitas famílias, como, né, então aquilo ali acabou aquele sujeito, e com teu olhar, com, como tu disse, assim, o cuidado com outros especialistas também, para entender esse processo e respeitar de uma maneira afetiva, porque o acolhimento é o afeto, né, então assim, chegou para ti, a Fábio então é a salvadora, né, tem isso também, né, então assim, como um médico de referência importante, a médica que vai dizer tudo, como eu vou fazer e direcionar, mas eu acredito também que esse espaço que tu dá de respeito, fala como tu faz, fala como a gente pode fazer também, e eu vou direcionando, porque isso é importante, é uma troca, né? Tu pode falar tudo dentro do quadro para aquele sujeito, mas a gente tem que escutar essa família, como a Carla falou assim, a família ela traz coisas que a gente nunca vai viver. Dia a dia, momentos que nós, como especialistas, nunca vamos presenciar. A partir do momento que ela vai e diz, não, ele faz isso de madrugada às 3 da manhã. Às 3 da manhã tu nunca vai ver, nenhum especialista vai ver. A gente nunca vai estar na casa daquele sujeito. Então assim, aí tu consegue organizar esse parecer, esse diagnóstico, por isso que tu falou, e é fato, o diagnóstico ele não vai vir numa sessão, num atendimento, eu tenho que conversar com a escola, eu tenho que conversar com a orientadora, eu tenho que conversar com a equipe que está atendendo, com o profissional da AE, para entender um pouquinho como é que ele funciona lá, como ele funciona no consultório, como ele funciona na clínica com outros especialistas. Tem muito isso, né, Fábio, agora, né? Muito. Claro que às vezes já chegam famílias com diagnóstico pronto, e eu também digo que às vezes o meu papel ele é muito duro, de ter em uma única consulta, devolver ao máximo para aquela família. Então, às vezes, nessa consulta, assim, quando a gente tem maior convicção do diagnóstico, por exemplo, de já falar sobre o diagnóstico na primeira consulta. Aí tu vai sentindo a família, né? Exato. Sente ali. Mas às vezes aquela família não vai mais voltar. Sim. Então, ela precisa sair dali com direcionamento. Né? Então, mas se a gente fala isso, né? Por mais doloroso que seja,
com afeto. E quando a gente fala, né, gente, essa aqui é a minha única oportunidade com vocês. Porque eu não sei se tem a segunda. Sim. Né? Então, eu preciso falar que a minha impressão é isso, isso e isso. E, claro, né, Mari, a consulta nunca termina quando ela acaba. Jamais. E esses são os bastidores que as famílias não sabem e que elas são poupadas porque sim, é uma realidade diferente, né? Assim como eles vivem coisas que a gente não consegue, com a maior empatia, a gente não consegue colocar para eles, né? Ou se colocar nesse espaço, eles também não sabem o que são aqueles momentos, tipo, pertinho de encerrar a semana, as operadoras nos mandando ouvidorias com 48 horas para a gente responder. Sim. Né? E isso faz parte. É o papel da operadora, é o nosso papel, né? Mas são interfaces que estão para além da consulta. Né? A receita que acaba, o frasco que quebrou de noite, é um anticonvulsivante que não pode ficar sem, né? É a mensagem que chega da mãe desesperada enquanto a gente está jantando. Muitas vezes a Ana Clara se assustou ouvindo algumas coisas, né? Porque às vezes o celular não fica à mesa, mas às vezes eu enxergo de longe, né? E eu já combino com as mães. Quando alguma coisa é muito urgente, coloquem escrito urgente. Tem umas mães que já colocam um giroflex né, de código, né, e que eu enxergo e eu vou lá, às vezes, por mais que coloque no ouvido, Ana Clara já escutou mães chorando, crianças gritando, elas assim, tu tem que ir? Eu disse, sim, eu preciso, eu vou orientar essa família e eu saio, né? Então é sobre isso, né? Sobre a esperança, sobre o direcionamento, sobre bastidores, os nossos bastidores e também a dessas famílias. Sim. Porque vocês imaginem, a gente escuta isso, né? No consultório, famílias ainda com um sorriso no rosto, né? Dizendo, sim, eu estou muito feliz, meu filho começou a falar um pouquinho, mas meu filho tem 12 anos e ainda ele faz cocô escondidinho lá no cantinho da sala. Para nós que vivemos uma vida típica, né, fica até difícil ter empatia de mensurar a felicidade da criança, né, que começou a falar, mas que ao mesmo tempo não consegue ir ao banheiro com autonomia. Então a gente tem que vestir todos os dias a sandália da humildade para a gente poder acolher uma realidade que nós não vivemos. Sim. Mas que ela está nua na nossa frente. Sim. Desacelerar, né, Fábio? Muito. Porque hoje o mundo está muito acelerado para essas respostas, para esses retornos. E se nós cairmos nesse problema, nós vamos estar iguais. Né? Fazendo a mesma coisa, a gente vê isso muito, na educação. Né? A gente tinha pautado aqui, né, a necessidade de escuta e observação clínica qualificada, né? E tu veio falando isso, né? Da importância que é, né, Fábio, esse olhar assim. E como é que a gente constrói isso? Como é que esse profissional neuro que recebe essa família constrói essa capacidade de escuta clínica e observação qualificada? Sabe, Carla, que nós não somos treinados para isso, né? Quando a gente teve semiologia, a gente aprendeu a escutar, mas muito, muito, muito a organizar uma anamnese. Com queixa principal, a frequência dos sintomas, né? Mas a gente foi aprendendo com muito bom senso e com conhecimento que a anamnese para as neurodivergências ela é completamente diferente. Né? Que a gente tem que falar da alimentação, da cor do alimento, da consistência. Lembrar lá na consulta do neurologista de perguntar como é que é o cocô, porque a criança constipada se desorganiza mais.
Então essa escuta, ela vem muito do que nós somos, muito mais do que da prática médica. Uhum. Eu costumo dizer que tem algumas coisas, falo brincando, que elas são itens de fábrica. Ou a gente tem, Ou não tem. ou a gente não tem. Nossa, verdade. Né? Porque por mais que a gente vá aprimorando, se aquilo não faz sentido pra gente, aquilo é algo que é acessório e de vez em quando a gente esquece o acessório. Né? Eu não nasci de brinco, então eu posso sair sem, Uhum. Ah, que forte. né? É muito forte isso. Mas não é É verdade? verdade, é forte e é verdade. Se é A gente vê genuíno, nas formações. né? Porque se é genuíno, a gente carrega conosco o tempo todo, ele é natural. Ele flui. Exatamente. E se a gente não tem isso, a gente carrega durante um tempo, mas às vezes a gente esquece de pegar. De vez em quando a gente usa, outros dias não. Exatamente. Então por isso eu agradeço demais ao seu Itacir e à dona Marilene. Porque minha mãe sempre nos ensinou muito isso. E o pai, mesmo sendo assim, muito do papel de provedor, né? Os meus pais, daqui a pouco, estão beirando os 80, então são uma outra geração, né? Mas o meu pai, apesar de ter sido criado, né, de uma forma muito rígida, né? Meu pai é filho de imigrantes diretos, né? Então ele sabe bem o que é isso, né? Uma vida de dificuldades. E o pai já fazia educação positiva conosco, sem saber o Sem que saber era. o que era. Amor. Eu lembro, nós éramos crianças e um dia o meu pai tinha uma grande decisão que ele queria, na verdade, vender a nossa casa para comprar um terreno para construir uma casa maior. E ele nos convidou para uma reunião após o jantar e ele colocou carinhosamente um bilhetinho embaixo de cada um dos nossos pratos, nos convidando para a reunião, ou seja, Ai, que amor. como crianças, mas nós também participando de todos os processos da nossa casa. Olha que lindo isso. Lindo demais. Né? Então, hoje a gente também é convidado a pensar diferente, né? As crianças também são ouvidas no consultório, elas são vistas, elas são validadas. E por isso que é um processo bonito, né? Da gente se reinventar. Ser médico, olha, trazendo essa teoria, ser médico também é um processo subjetivo de construção, né? Porque eu acho que tu traz isso muito na tua fala, né? A gente se constrói como pessoa atrelado à nossa história. E a nossa profissão vai representar isso, né? Então ela pode ser dura ou ela pode ser humanizada. Ela pode ser acolhedora ou ela pode ser fria, né? E a importância que eu acho que a gente tem de disseminar esse conhecimento para que as pessoas possam entender, né? Que bom, se eu sou duro, se eu sou muito cientificista, se eu sou muito tradicional, nesse século XXI isso precisa mudar de alguma forma. Então, se eu não tenho essa constituição, eu preciso me reinventar enquanto médico. Exato. Né? Senão a gente não cabe mais em alguns espaços. Né? Isso faz uma diferença tremenda. Bom que alguns médicos escutam. Eu tinha uma lista de alguns. Não existe mais aquela possibilidade, eu sou assim e deu. Aceito. Não tem. Não, tu não vai ser aceito em nenhum lugar, né? É o entendimento do aprendizado. A gente aprende todos os dias. E assim, ó, podcast para aprender, aula com a Fábio, né? Exato. É isso aí. A gente queria falar um pouquinho dessa quantidade de diagnósticos que a gente tem aí, Fábio. A gente tem percebido um aumento enorme de diagnósticos, Muito né? grande. De todos os transtornos, né? E de todas as idades. Parece que a gente não tem mais nenhuma outra deficiência no mundo, só se fala em autismo agora e dos transtornos de aprendizagem, né? Muito grande. E aí a gente fica sempre se pensando assim, isso é por maior conhecimento ou isso é a pressa de diagnosticar? Porque vou te falar de quem está na escola e quem faz formação com os professores, né? A gente recebe famílias nos dizendo, não, o meu diagnóstico foi feito em 30 minutos. E a gente pergunta, tá, mas e como é que o médico, né, conversou contigo? Não, ele falou só comigo, ele nem viu meu filho. Daí eu fico pensando, nossa, eu sou professora. É muito comum. Eu não consigo fazer uma avaliação do processo de aprendizagem nesse estudante sem ver ele, sem estar com ele. Como é que eu consigo fazer um diagnóstico à distância?
E outros profissionais, aí seria bom também falar quem faz o diagnóstico, quem vai estar ali trazendo esses pontos que tu falou até então, porque muitas pessoas elas estão procurando vários especialistas, que não é o neurologista, para dar a sua opinião e já sai dali como se o diagnóstico estivesse pronto. Eu sei que é um assunto delicado para ti, porque fala da tua área, né? Mas eu acho que é importante a gente poder falar sobre isso, Fábio. Para ajudar as pessoas, né? Exato. Eu acho que ética é verdade. Né? Então, é um assunto árduo? Mas ela é uma realidade. Então, assim, eu acho que tem sim 2 grandes pilares, né? Um diagnóstico que é sim construído com múltiplos olhares e muitas vezes legitimado então pelo médico, né? O pediatra que faz uma formação mais específica em neurodesenvolvimento, o psiquiatra da infância e adolescência, o neuropediatra, o médico sim do programa de saúde da família, né? Mas dentro desse olhar multiprofissional, porque lembre, neurodesenvolvimento a gente tem que ter sintomas em mais de um ambiente, isso ser persistente, né? Trazer prejuízo, como o gauchês fala, algo que não dá trégua. Sim. Né? Constante. É constante, às vezes com exacerbação do sintoma de acordo com a complexidade, né? Então, isso sim, um olhar multiprofissional e que às vezes, então ele vai culminar na legitimação através de um processo médico. E a outra questão da rapidez ou de um diagnóstico rapidamente estabelecido, acho que está muito relacionado com aquilo que nós estávamos falando no tópico anterior. Porque hoje a gente precisa legitimar e colocar, infelizmente, tudo no papel para que as pessoas tenham acesso. Então, muitas vezes o diagnóstico está ainda em construção e já sai sim no consultório com um relatório médico circunstanciado com um diagnóstico fechado para que já se tenha acesso. Sim. Porque, infelizmente, às vezes a gente não consegue propiciar um trabalho preventivo para algumas crianças. Né? Quando a gente vê sinais de alerta, já não seria o ideal a gente trabalhar isso? Né? Eu estou vendo que eu tenho picos hipertensivos, eu já não posso tomar alguma atitude, eu tenho que esperar que isso seja consistente. Porque tem um nome. Exato, eu posso começar a tratar, posso mudar o estilo de vida. E por que na condição neuropsiquiátrica a gente não enxerga dessa forma? É porque não temos um marcador. Né? Então eu acho que muito pode acontecer isso. Né? De diagnósticos às vezes apressados, quando a gente tem uma suspeita, mas já se legitima para que essas famílias possam ter condições, que elas possam ter acesso a algumas coisas. Eu escuto muito isso. Né? Quem são os profissionais, né? Gente, eu acho que a gente fala, né, que algumas atribuições, elas correspondem a ato médico. Concordam comigo? Sim, está legitimado pelo Conselho Federal de Medicina e nós temos que zelar por isso. Mas eu acredito muito, eu, Fabiana, que seja um diagnóstico multiprofissional. Né? A gente pode levantar suspeitas. Eu fiz uma boa avaliação neuropsicológica com uma pessoa séria que me mostrou, olha aqui, ó, eu enxergo isso aqui, esses sinais, e se eu pegar o DSM, fecha com tais características, com tais pilares, é claro que essa pessoa tem o dever de fazer uma inferência sobre essa funcionalidade. Né? Porque às vezes os profissionais enxergam mais essa criança, eles se encontram muito mais com essa criança do que com o médico. Eu tenho muitas famílias que eu vejo uma vez por ano. Como é que eu não vou dizer que a fono tem maior propriedade do que eu sobre a funcionalidade? Se a professora que está lá todo dia, né?
Então, acho que isso de novo, muito bom senso. E saber que a gente precisa somar saberes, somar conhecimento. Porque hoje, na vida que a gente tem, às vezes o pai e a mãe não conseguem mais falar sobre a funcionalidade do seu filho. Né? Tem coisas que assim, para aí, eu tenho que conversar um pouquinho com a babá que enxerga a minha filha em tal situação. Tá certo. Eu acho que tu traz na tua fala uma coisa, isso que é importante, assim, quando a gente fala em equipe multidisciplinar, né, eu vou fazendo olhando, né, a lista dos profissionais, tá? Vai, os últimos quem são? Quando tem o psicopedagogo e a pedagoga especial, né? São os últimos que estão lá. Quando aparece, às vezes a psicopedagogia aparece e a pedagoga especial não aparece. E a escola muito menos, né? Então, acho que tu vem trazendo na tua fala essa importância, né, de olhar para essas instâncias, né, e poder entender isso para, de repente, qualificar esse diagnóstico, né? Com certeza. Carla, e até porque, muitas vezes, o que acaba acontecendo? Quando a gente vai fazer um plano de intervenção para uma criança e para um adolescente, a gente faz o relatório, a gente coloca o profissional da educação, eu vou colocar desta forma, tá? E aí, primeira coisa que os pais nos falam, mas Fábio, a saúde não vai cobrir esse profissional. Sim. O processo já começa fazendo essa separação entre saúde e educação lá na construção de um plano de desenvolvimento. O sistema já pensa de outra forma. Então, para vocês verem como a gente precisa transbordar em todas as instâncias. A gente está falando muito agora nesse momento na nossa entre os médicos, né? E porque isso é uma determinação do Conselho Federal de Medicina sobre as ouvidorias agora, né? Isso que eu estava falando para vocês de acontecer essas pequenas ouvidorias e nós sermos chamados a nos colocar, a gente não é obrigado a responder, né? Para a operadora. E eu costumo sempre responder, porque é algo que é de médico para médico e eu posso falar sobre a funcionalidade dessa criança ou desse adolescente e que eles também possam entender esse processo. Então a gente precisa dessa comunicação com a escola, com os nossos pares, com os outros profissionais da saúde, né? Uma fala às vezes mais próxima também da família, porque às vezes a família sai da consulta e diz assim, eu acho que a gente falou tanto que eu estou até atrapalhada. E acontece, a gente tem que retomar. Então que bom quando a gente tem a escola como parceiro, que a gente pode retomar em muitas outras frentes. Perfeito. E tem a questão medicamentosa, né, Fábio, também. Essa relação de parceria com os especialistas também te traz algo muito bonito, porque tem a questão do medicamento, mas quem vai estar olhando a semana toda o medicamento é a família e os especialistas, mudando o comportamento, mudando as reações, e isso para ti, um retorno importante, é dos especialistas que estão ali, né? Então, assim, por isso que essa parceria é fundamental, é com os especialistas, não contra um com o outro e nem com a família. Exato. Porque não é quem sabe fazer melhor ou quem vai dar um resultado melhor, mas sim é quem está com essa sensibilidade, com esse olhando para os detalhes, porque são os detalhes, são né? Os detalhes que vão fazer a diferença nesse contexto geral, né? Exato. Perdeu deu. Porque muitas vezes a gente tem, com a mesma medicação, ganhos e efeitos colaterais. Às vezes eu posso dizer assim, olha, meu filho começou a tomar um psicoestimulante, nossa, a atenção melhorou grandemente, ele está mais organizado. Mas meu filho não come mais, ele está anêmico. A gente precisa desse olhar. E essa questão da medicação, acho que também é importante a gente pautar. Nosso tempo só vai, né? E a gente se enlouquece. De pautar que às vezes a medicação vem para a escola, e isso é uma subjetividade social que fica rondando a escola, sabe? A medicação vem para a escola, olhou o aluno com uma diferença, já acha que tem que ser medicado. Tá, tudo bem. Até se entende. Daí vem para a escola, a família diz que mudou a medicação, tá. Ela vem como solução única. E eu sempre digo, a medicação, para mim, né, dentro do que eu acredito, ela é 50%. Porque ela pode fazer muito efeito, mas se tu não tiver uma borda, como eu gosto de falar, e tu não tiver ações pedagógicas de qualidade,
ela não vai fazer efeito nenhum. É claro que não. Eu acho que a importância é falar sobre isso, né, Fábio, da medicação, assim. Importantíssimo, importantíssimo, porque isso a gente fala, inclusive, para criança e para adolescente, né? Quando a gente fala sobre TDAH, por exemplo, né, que a gente coloca essa criança e esse adolescente como parte ativa do tratamento, né? A gente fala, olha, a medicação não vai fazer tema, a medicação não vai para a escola, a medicação não olha que organiza importante. mochila. Educação não vai fazer tema, a medicação não vai para a escola, não vai fazer tema. Perfeito isso. Eu coloco assim, nem com essas palavras, eles dão risada, eu disse assim, mas é muito claro isso. Vai te ajudar, porque tudo está aí dentro. Né? E quando a gente fala sobre medicação, e quando a gente está considerando transtornos do espectro do autismo, transtornos de humor, né, epilepsia, que a gente está falando de fármacos que precisam de uma contingência maior, de um cuidado maior, porque eles podem ter para-efeitos maiores, né? A importância da gente falar para todos, né, que a gente está mexendo na medicação, que a gente vai começar uma medicação, e lembrar que ela é parte do tratamento, ela não é o tratamento. Isso é muito importante. E principalmente quando a gente está começando a medicalizar uma criança ou um adolescente, que a gente está num momento de grande plasticidade neuronal, um momento importante de desenvolvimento social, né? Entender que isso vai nos ajudar a reduzir manifestações externalizantes que são disruptivas. Então, que se eu vou ensinando essa circuitaria neuronal a funcionar diferente, se eu me aproprio que eu posso modificar uma condição, que eu posso melhorar o meu automonitoramento comportamental, eu vou ser um adulto muito mais funcional. Então, a medicação ela vem para nos ajudar nesse processo. Mas a psicoterapia é extremamente importante, né? O papel da educação. E é aquilo que a gente faz quando a gente está educando filhos, não é? Não é diferente disso. Quando eu sento para estudar com a Ana Clara, esse final de semana a gente estava fazendo um pouquinho do estudo. Hoje ela ia recuperar a prova de história. E aí eu sentei com ela assim, filha, qual a tua melhor forma de estudar? E ela me respondeu assim, com companhia. Que amor. Com companhia. Eu disse, ok, eu tô aqui do teu lado. E agora? Como é que a gente vai elaborar o teu estudo? A gente vai fazer um resumo? A gente vai ler juntas? A gente vai fazer questões? Ela disse, eu preciso fazer resumo, mas eu não sei nem por onde começar. E aí a gente vai dando estratégias, e aquilo vai fazendo sentido. O meu resumo pode ser grande, o meu resumo pode ser pequeno. E o tratamento ele é assim. É o que faz sentido e principalmente aquilo que aquela criança, aquele adolescente e aquela família precisam naquele momento. Porque talvez a minha necessidade ou a minha visão sobre o caso me diga uma coisa muito diferente, porque eu já sei os desfechos lá na frente, mas eu não posso antecipar. Isso. Essa é uma trajetória que precisa ser vivida passo a passo. Sim. E não é uma corrida de 100 metros. A gente não pode gastar todas as cartas no primeiro momento. Eu sempre falo, isso é uma maratona. Então se preparem para o melhor tênis, se preparem para aprender a respirar, se preparem para se abastecer ao longo desse trajeto, né? Por isso a importância da saúde mental de todos nós, das famílias, de cada profissional que está envolvido, seja ele da saúde, da educação. Quantos professores cansados agora no final do ano, com a paciência reduzida, quantos heróis dando aula online com os seus filhos também online. Por isso a minha admiração e o meu respeito. Querido. Coisa linda.
Fábio, tem uma coisa que tu falou, né, que a gente usa muito na uma das teorias da motivação, que é o pertencimento, né, pertencer nesse momento, e de uma certa forma tu traz a questão medicamentosa, mas é que nós temos uma parcela que é de dentro, né, e tem uma parcela que é de fora, que é extrínseco, né, então se a gente conseguir mediar ajudando nas funções executivas, que é isso que tu relatou com a tua filha, é dizendo, olha, tu tem essa possibilidade, essa habilidade está escondidinha, vai indo. Se a gente conseguir fazer com todos os estudantes, com os pacientes, fazer ele entender aonde está aquela habilidade que está adormecida ou não está desenvolvida ainda, né? Então, é muito mais do que medicamento, são as estratégias de fora que vão permitir também, se nós deixarmos, né? Porque isso tem muito do outro também, né? Permitir, autorizar, validar, né? E eu vou te fazer uma pergunta agora. O que tu acha das redes sociais dentro dessa questão de estar trazendo a neurodiversidade, as questões do TEA muito forte, as questões dos tratamentos específicos para tais sujeitos na condição do autismo. Como únicos, né? Como únicos, né? Eu queria que tu falasse sobre essa influência das redes sociais. Que hoje é assombrosa, né? Hoje, as redes sociais viraram os nossos livros. Né? Então, as pessoas se informam sobre algo que muitas vezes é muito grande cientificamente e está banalizado lá na rede social através de uma fala de rodapé. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Qual é a nossa fonte? Eu entendo que quando se vai para uma rede social, a gente está permitindo uma exposição sobre uma determinada situação, sobre o que se fala, sobre o que se vende, né? Mas a gente precisa lembrar que tem muitas famílias que já estão muito machucadas e elas vão se apegar a isso com unhas e dentes. E lembrar que nós somos seres únicos. A mesma dieta funciona para todo mundo? Não funciona, porque nós temos metabolismos diferentes, certo? Nós temos composição corporal diferente. Talvez eu tenha mais gordura, tu tenha mais massa magra, isso vai funcionar diferente. Por que é que com os tratamentos no autismo tem que ser tudo igual e padronizado? Não pode ser igual, não pode ser padronizado. A gente não pode transformar os grupos de ajuda num grupo de comércio, onde eu vendo um fármaco que está aberto, ou um momento em que se torne uma competição dolorosa. Porque eu vejo muito isso. Sim. Né? Então, qual é a bandeira que eu levanto? É que a gente usa a rede social para acolhimento e informação de qualidade. A minha rede social, que nesse momento está completamente parada, né? Porque eu acho que eu precisava de um tempo para respirar, ela fala sobre vida. Ela não fala sobre medicina. Sou muito criticada por isso. Mas eu acho que eu também posso falar de medicina quando eu falo sobre a possibilidade de acolher e de refletir. Eu enxergo que essas famílias já vêm muito machucadas. Os rótulos machucam. E não só nas neurodivergências, mas nas nossas divergências humanas. Sim. Né? Então, se eu estou acima do peso, eu sou julgada. Se eu não fiz determinado procedimento de beleza, eu sou julgada. Se alguém posta que está fazendo uma viagem e não está trabalhando, é julgado. Ninguém parou para pensar que talvez aquilo tenha sido um sonho de uma vida realizada.
Então, o meu pedido é, para pelo menos dentro dessa nossa comunidade de neurodivergentes, que a gente levante um pouco mais uma bandeira de acolhimento, né? Que seja falar menos sobre vendas, que a gente fale sobre buscas de conhecimento, porque a gente falta muito conhecimento. Então, no momento em que nós nos voltarmos para isso, grupos que se apoiam, eu acho que isso vai ficar muito mais salutar. Muito mais salutar. É uma reflexão profunda, assim, né? Da gente Fica a dica. usar as redes sociais de outra forma. De informação. De informação, de conhecimento real, né? Muito que não falamos nada, tá? Outra vez, com certeza. Ela pode escolher o dia. Inclusive a hora. Mas a gente tem um quadro aqui, que é o quadro Tá de Boa, Fábio. Pra gente já ir encerrando. Que são respostas rápidas aí, o que tu vier na tua cabeça. Alguns viram meme, inclusive. Então, assim, algumas coisas a gente já conversou, né? Mas é só pra gente marcar. Sim. Diagnóstico em 30 minutos. Tá de boa ou é corrido demais? É corrido demais. Boa. Quando a família chega cheia de dúvidas e medos, tá de boa acolher ou é o maior desafio do consultório? É uma necessidade acolher. Perfeito. Tem que ser de boa. Tem que ser de boa. É desafio? É. Mas é uma necessidade. Perfeito. Laudo médico sendo usado para justificar a exclusão. Tá de boa? Não está de boa. Perfeito. Escola e saúde trabalhando juntas, está de boa ou ainda é um sonho distante? Depende. Para mim, tá de boa. Porque tu consegue. Mas, olhando para o todo, ainda é um sonho distante. Mas vamos lutar pelo tá de boa? Vamos lutar. Com certeza, vamos estar com tá de boa. A neurodiversidade é? Reconstrução. Perfeito. Reconstrução. E o cérebro humano, o que é? Movimento. Interessante. Se pudesse mudar uma forma, assim, de como a sociedade olha para os diagnósticos, o que tu mudaria? Eu tentaria desconstruir rótulos. Porque uma CID não representa a totalidade de um indivíduo e de uma história. Eu, quando faço formação com os professores, eu tenho um slide que é um rótulo. E eu digo, isso aqui não são as pessoas, né? Só que a gente, no transitar da escola, a gente se coloca esses rótulos, né? A gente acaba fazendo a pessoa ser só aquilo, né? E aí reduz muito o que o ser humano pode ser, né? Fábio, eu preciso te agradecer imensamente. Muita coisa ficou pra gente conversar. Nós vamos ter que marcar uma outra hora para falar mais de neurociência, para falar de cérebro, porque eu acho que são coisas bem importantes hoje. Quero te dizer que eu trabalho na PUC, na psicopedagogia, com uma disciplina que chama Neurociência e Educação. E eu comecei a olhar para isso por tua causa. No fim que eu fui fazer uma pós-graduação em neurociência, né? Para entender mais sobre isso, assim, quanto isso impactava a educação hoje, né? E, então eu quero te agradecer também por isso, assim, as plantinhas, a sementinha, né, que tu vai largando aí pelo caminho para fazer a gente também brilhar os olhos, né, para querer fazer alguma coisa diferente, assim, que eu acho que hoje a educação precisa olhar, né, entender um pouquinho mais desses processos da neurociência. Então, gratidão por tudo, gratidão pela tua caminhada, por estar com a gente, por tua disponibilidade de conversar, de estender a mão, de escutar, né, e de sempre valorizar a educação. Eu acho que isso, para mim, isso faz uma diferença tremenda, assim, em quem tu é. Imagina, a honra é minha. Eu sou um ser com muitas imperfeições. Eu tenho uma dificuldade muito grande com a pressa ou com os processos corridos. E que talvez isso acabe sendo
o algoz de algumas coisas, né? Mas talvez seja também a minha maior virtude. Então, obrigada por me permitir estar aqui com as coisas que também incomodam, né? Porque a gente falou de coisas que são difíceis, que desacomodam, mas também pela oportunidade de que as pessoas possam olhar para a educação com mais carinho, que a gente precisa disso. Isso. Fábia, amada, quando a gente pensou em te trazer aqui no podcast, eu falei para a Carla, a Fábia é uma amiga, e eu me constituí psicopedagoga e pessoa com a tua presença num consultório. Tu te lembra disso? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Num paciente que a gente trabalhou junto, e eu ficava encantada te olhando, falando, eu muito mais nova, pensando assim, né, na carreira, eu digo, meu Deus, que oportunidade que eu tô tendo, e agora eu tô tendo essa oportunidade de estar aqui. Tu sabe o quanto eu te amo, tu sabe. É verdadeira. E agradecer muito por tudo que tu faz por nós, com os pacientes, com tudo, porque nós aprendemos. Tu estás aqui hoje para nos ensinar. Todos nós temos imperfeições, como tu disse agora, eu sou imperfeita, nós somos. E essa é a beleza de nós trabalharmos e levarmos uma bandeira do processos inclusivos. Porque é isso que eu sempre falo, nós somos imperfeitos, eu não sou perfeita, eu não sei fazer tudo. E aceita isso, que talvez eu não consiga dar o melhor agora, mas amanhã eu vou tentar dar o melhor. E tu nos ensina isso, a tua delicadeza, o teu afeto, o teu amor. E eu não vou falar mais que eu me emociono, porque é verdade. Aqui a gente se emociona, acho que a cada episódio a gente se emociona. Muito obrigada. Demais. Tem alguma coisa que não foi falada que tu gostaria de falar, deixar um recado para as famílias, para os profissionais, porque a gente faz um roteiro, mas muitas vezes tu pode ter algo no coração que não foi falado. Eu acho que o meu recado, ele é um jargão, em que juntas nós somos mais fortes. Com certeza. É isso aí. Com certeza. Obrigada, meu amor. Gente, muito bom. Como sempre, a gente vai sugerir um livro. Eu gosto, sempre a gente procura sugerir um livro que trace aqui, texto alinhado com a nossa conversa. E eu sou apaixonada por Temple Grandin, né? Ela tem livros maravilhosos. Então eu sugiro este, né? O Cérebro Autista. Ela vai contando aqui, né, a partir da experiência dela, dos exames que ela foi fazendo durante a vida, né, as pequenas diferenças que ela foi descobrindo do cérebro, assim, né. Então eu acho que é muito, muito lindo esse livro. Ajuda a gente a pensar e olhar para esse sujeito de uma outra forma, a entender o funcionamento de uma outra forma. Então fica a dica, né, o Cérebro Autista com Temple Grandin. Sigam-o de boa, né? Compartilhem, por favor, porque o nosso papel, o nosso desejo aqui não é ser famosa, mas é compartilhar conhecimento. Né? Que a gente possa fazer chegar lá no município pequeno, por onde a gente não andou ainda, né? Uma informação que seja ciência de fato, né? Que seja responsável, que seja dialogada, né, que parta de estudos que a gente realmente possa compartilhar, né? Esse é o nosso objetivo. Então siga o Tá de Boa, esse podcast que acredita que inclusão tá de boa e que excluir aqui não dá mais, de nenhuma forma. E é importante também deixar claro que vocês podem comentar, compartilhar com os colegas de vocês, porque isso que a Carla falou, de transbordar em mais pessoas é fato, e nós precisamos disso, trazer o conhecimento de uma maneira leve, pontual, mas muito, muito delicada nesse sentido. Então, nos acompanhem nas nossas redes sociais, acompanhem a Fábio, porque a Fábio fala de vida, de amor, de afeto, de tudo de melhor que a gente precisa, tá certo? Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Tchau, gente, até o próximo.